O seu coração acabou de parar. Um segundo ele estava batendo. No próximo, não está mais. Sem aviso, sem transição. É exatamente assim que acontece para a maioria das pessoas. E o que ocorre nos próximos 60 segundos é algo que a ciência está apenas começando a entender. Porque o que as pesquisas mais recentes revelam é perturbador. O momento em que você morre pode ser o momento em que o seu cérebro está mais vivo do que jamais esteve em toda a sua vida. Vou te levar segundo a segundo pelo que acontece. Com o seu corpo. Com o seu cérebro. E com algo que centenas de pessoas que voltaram de lá descrevem da mesma forma, e que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Existe um detalhe que vou plantar agora e que só vai fazer sentido no final. Uma memória que você provavelmente nem sabe que tem. Vamos começar no segundo zero. A primeira coisa que acontece quando o seu coração para é nada. Pelo menos nada que você consiga sentir. A pressão sanguínea cai para zero de forma quase instantânea. Os 5 litros de sangue que estavam em circulação pelo seu corpo há menos de um segundo atrás estão agora parados. Sem uma bomba, não existe mais fluxo. Não existe mais entrega de oxigênio para nenhum órgão. Mas o seu cérebro ainda não sabe disso. Nos primeiros 10 segundos após a parada, o seu cérebro continua funcionando com o oxigênio residual que ainda existe nas células. Os seus neurônios continuam disparando. Os seus pensamentos continuam acontecendo. Você ainda é tecnicamente você. Essa janela está se fechando. Por volta do 10º segundo, o córtex cerebral, a região responsável pelo pensamento consciente e pela sua percepção de quem você é, começa a se desligar. O seu cérebro consome 20% de todo o oxigênio do corpo, apesar de representar apenas 2% do seu peso. E agora as entregas pararam. Este é o momento em que a maioria das pessoas perde a consciência. Os seus olhos param de processar imagens. Os seus ouvidos param de registrar som. Do lado de fora você parece ter ido embora. Mas de dentro, algo completamente diferente pode estar acontecendo. Em 2023, a neurocientista Jimo Borgigin, da Universidade de Michigan, publicou um estudo que mudou a forma como entendemos o processo de morrer. A equipe dela monitorou a atividade cerebral de 4 pacientes em coma enquanto eram desconectados do suporte de vida. O que esperavam era um apagamento gradual. A atividade diminuindo como uma máquina perdendo energia. Não foi isso que encontraram. Em 2 dos 4 pacientes, dentro de segundos após a perda de oxigênio, o cérebro fez algo que ninguém previu. Ele disparou. Uma explosão massiva de atividade em ondas gama se expandiu pelo cérebro inteiro. Ondas gama são associadas à consciência plena, à percepção elevada, à recuperação de memórias e ao estado de sonho vívido. E essa atividade não era ruído aleatório. Era organizada, estruturada, concentrada na junção temporoparietal-occipital, uma região que pesquisas anteriores conectaram a experiências fora do corpo e ao processamento visual avançado. A resposta da própria Borgigin foi direta. Ela disse que o pico de atividade era, nas palavras dela, assustadoramente alto. Aqui é onde a ciência encontra algo mais difícil de explicar. Por décadas, pessoas trazidas de volta da morte clínica descrevem experiências que parecem corresponder exatamente ao que esse pico cerebral poderia produzir. Luzes intensas. A sensação de flutuar acima do próprio corpo. Uma paz tão profunda que elas dizem não existir palavra para descrever. E a revisão da vida. Você provavelmente já ouviu que a vida passa na sua frente. A maioria das pessoas assume que são os grandes momentos. O casamento. O nascimento de um filho. As conquistas. Mas as pessoas que realmente passaram por isso dizem que não funciona assim. Não são os grandes momentos. São os pequenos. É andar de bicicleta quando criança. É sentar checando e-mail em uma terça-feira qualquer. É um gato branco em uma escada que você nem se lembra de ter visto. Esse último é real. Um jovem reanimado após morte clínica descreveu ter visto, durante a revisão da sua vida, um gato branco em uma escada de um prédio. Ele não conseguia identificar a memória. Não tinha lembrança consciente de ter estado naquele lugar. Após se recuperar, descreveu para a mãe a escada, o layout do apartamento e o gato. Ela reconheceu imediatamente. Eles haviam morado naquele prédio exato, com aquela escada exata, ao lado de um vizinho que tinha um gato branco. Ele tinha 14 meses quando se mudaram. Isso levanta uma questão que a neurociência ainda não consegue responder. Todas as nossas memórias ainda estão lá dentro. Cada uma delas. E o cérebro moribundo, nesse pico final de atividade, desbloqueia o arquivo inteiro? Não sabemos.
Mas os dados sugerem que algo está acontecendo muito além de um simples desligamento. Vamos voltar ao corpo. Por volta de 30 segundos após a parada, o sangue não está mais transportando oxigênio para lugar nenhum. As suas células, todas as 37 trilhões delas, começam a perceber. Elas passam da respiração aeróbica para anaeróbica, que não depende de oxigênio, mas produz ácido lático. Esse ácido começa a se acumular rapidamente. Os seus músculos relaxam completamente. O maxilar abre. As pálpebras param de se manter fechadas. As pupilas dilatam e ficam fixas. Os seus olhos, estruturalmente intactos, são agora lentes sem ninguém por trás delas. Ou estão. O Dr. Sam Parnia, pesquisador de reanimação da Universidade de Nova York, passou mais de 2 décadas estudando o que acontece com a consciência durante a parada cardíaca. O seu estudo Avares II, publicado em 2023, examinou centenas de pacientes em parada cardíaca em 25 hospitais ao redor do mundo. Os resultados são difíceis de ignorar. Cerca de 40% dos sobreviventes relataram alguma percepção de consciência durante o período em que estavam clinicamente mortos. 40%. Aproximadamente 20% descreveram pensamentos estruturados e memórias claras durante a parada. E cerca de 3% relataram consciência visual e auditiva completa. Eles podiam ver e ouvir enquanto seus corações não batiam e os seus cérebros não mostravam sinais de atividade para quem estava na sala. Um dos relatos mais consistentes entre quem volta é a sensação de não estar sozinho. Ver um parente que já morreu. Alguém que parece ter ido especificamente ao encontro deles. Alguns dizem que essa pessoa disse que ainda não era a hora. Se isso é o cérebro criando uma alucinação final de conforto ou outra coisa, é uma questão que a ciência ainda não resolveu. O que os dados dizem é que a experiência de morrer, pela quase totalidade dos relatos, não é dolorosa. Não é escura. É pacífica. Agora chegamos ao marcador de 60 segundos. O dano celular está se tornando sério, mas ainda não é permanente. Essa distinção é crucial. Porque essa é a janela em que a reanimação ainda é possível. As células do cérebro conseguem sobreviver sem oxigênio por 4 a 6 minutos antes que o dano irreversível comece. No marcador de 1 minuto você está em um limbo biológico. Não vivo em nenhum sentido tradicional. Mas também não perdido de forma irreversível. A sua temperatura corporal quase não mudou. A pele está apenas começando a empalidecer. Dentro das células, enzimas estão começando a vazar através de membranas que enfraquecem com o acúmulo de ácido. O início de um processo chamado autólise. Autodigestão. As suas próprias células começando a se desmontar. Mas ainda é só o início. A maioria das suas células ainda está intacta, ainda esperando. A resposta médica é que estão esperando por oxigênio. Se o fluxo for restaurado nos próximos minutos, muitas dessas células se recuperarão. Pessoas voltam disso todos os dias em hospitais ao redor do mundo. Mas se ninguém chegar, esse foi o seu último minuto. E agora chegamos ao detalhe que plantei no início. A memória que você nem sabe que tem. A neurociência da memória mostra que o cérebro humano forma registros muito antes de termos consciência de estar formando registros. Bebês de meses codificam experiências sensoriais, rostos, sons, texturas, a qualidade da luz de um ambiente específico, muito antes de desenvolverem linguagem ou memória consciente acessível. Essas memórias não somem. Ficam arquivadas em camadas do sistema nervoso que raramente acessamos. E o que o caso do gato branco sugere, o que os dados de Borgigem sugerem, é que o cérebro moribundo em seu pico final pode estar acessando exatamente essas camadas. As mais antigas. As mais enterradas. Você tem memórias de quando tinha 6 meses de idade. Da textura de um cobertor específico. Da luz de uma tarde específica. De rostos que você nem consegue lembrar que existiam. De acordo com o que estamos aprendendo, você pode reencontrá-las no final. O jovem que viu o gato branco não sabia o que aquela imagem significava quando ela apareceu. Não conseguia colocar aquele corredor em nenhum lugar da sua memória consciente. E ainda assim ela estava lá com uma clareza que ele descreveu como mais real do que qualquer coisa que havia visto em vida. A ciência ainda não tem explicação completa para isso. Mas os dados são consistentes demais para serem descartados como simples alucinação de privação de oxigênio. Alucinações de privação de oxigênio tendem a ser fragmentadas e aleatórias. O que esses sobreviventes descrevem é o oposto. É ordenado. É específico. É verificável, como o gato, como a escada, como o apartamento que o jovem descreveu e a mãe reconheceu sem hesitação. O que isso significa sobre a natureza da consciência,
sobre o que somos além do funcionamento biológico, vai muito além do que qualquer estudo pode responder agora. Mas o que está se tornando difícil de sustentar é a ideia de que morrer é simplesmente uma luz que se apaga. Os dados dizem o contrário. Os dados dizem que no momento em que a luz parece se apagar para todos do lado de fora, alguma coisa por dentro está acendendo em intensidade máxima. As pessoas que voltaram de lá não voltam querendo mais dinheiro ou mais conquistas. Voltam querendo mais tempo com as pessoas que amam. Mais presença nos momentos que não pareciam importar. Porque o que viram no arquivo que o cérebro abriu nos momentos finais não eram os marcos. Eram as tardes de terça-feira que você achou que ninguém estava registrando. O seu cérebro estava registrando tudo. E no seu minuto final, a evidência sugere que ele pode reproduzir tudo de volta.